Senhor presidente e senhores deputados, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi lembrado, é lembrado no mundo todo, foi definido a partir de uma Assembleia da ONU em 1972, que marcou pela abertura da Conferência de Estocolmo, na época, em 72. Esta Casa de Leis tem legislado, votado, feito leis importantes que interferem para que a gente tenha um Paraná mais sustentável, uma agricultura mais saudável. E a própria ONU recomenda, nesse ano 2013, que essa questão sobre o desperdício da comida. E recomenda também que se escolha produtos, comidas com menor impacto ambiental, como alimentos orgânicos, que não usam substâncias químicas na sua produção. E além do mais, senhor presidente, é importante usar produtos locais. Produtos locais. Veja que coisa interessante. Motivar a organização da cadeia da produção de alimentos locais. E nesse sentido, amanhã será lançado o Plano Safra 2013-2014, que, entre outras novidades, ampliará o volume de crédito para ofertar para os produtores da agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, que, se é articulado de forma legal pela Lei Nacional, pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, fomenta exatamente isso que a ONU fala, que é a integração da produção local, organizando os produtores para produzir alimentos locais com pouco transporte, alimentos de mais qualidade, para que essa comida chegue principalmente, num primeiro momento, para as crianças em todas as escolas, que possa abastecer de forma organizada os supermercados regionais e fazer com que haja um alimento mais saudável, mais saúde para as pessoas. E, senhor presidente, eu tenho certeza que o país caminha e as próprias leis que estão em vigor, elas motivam e estimulam lá na ponta a organização dos produtores para que eles produzam de forma organizada, abasteçam esses programas, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O excedente deve ser industrializado nas agroindústrias, o excedente ser produzido, abastecer os CEASAs regionais, e para isso tem que ter crédito, e além de crédito tem que ter assistência técnica e extensão rural. E nesse sentido também, senhor presidente, o governo federal anuncia neste ano 2013 a ANATER, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. E esta casa, senhor presidente, no final do ano passado, votou a lei de ATER estadual. Portanto, o Estado está habilitado a receber, através da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, também os recursos para fomentar via o órgão oficial, que é a EMATER, ou de modo privado pelas entidades que possam fazer convênios com os prefeitos e prefeitas que queiram fomentar cada vez mais a produção de alimentos à agricultura familiar. E nesse sentido, presidente, nesses 10 anos, a agricultura familiar, que amanhã vai ter lançado o Plano Safra, e na próxima semana virá para o Paraná o lançamento desse Plano Safra, com a vinda do Walter Bianchini, e numa articulação com a Secretaria do Trabalho, com o Ministério Público também. Nesse sentido, só para alguns dados, nos últimos 10 anos a renda familiar da agricultura familiar cresceu 52%. 3,7 milhões de brasileiros que são da agricultura familiar ascenderam da classe média, subiram de renda. 4,3 milhões de unidades produtivas são da agricultura familiar. É muita propriedade nesse país. E 84% dos estabelecimentos rurais, deputado Lemos, são da agricultura familiar dos estabelecimentos rurais. 84%. E 74% da mão de obra no campo é da agricultura familiar. E 33% do PIB agropecuário é da agricultura familiar. Ontem também foi lançado o plano
safra da agricultura médio e grande produtor, que são 136 bilhões de reais. Para a agricultura familiar, deverá ser certamente acima de 20 bilhões de reais e não falta mais recursos para financiar a agricultura. Portanto, o PAA, o PNAE, as recomendações da ONU, elas vão de encontro às políticas públicas que estão sendo disponibilizadas, tanto na política de assistência técnica e extensão rural pelo país, como pelas políticas de alimentação escolar, como de fomento lá na ponta, para que cada vez mais se produza alimentos de qualidade e de preferência com menos agrotóxicos.